Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja nos convida a celebrar a Ascensão do Senhor. É uma solenidade. E com esta solenidade nós coroamos o tempo da Páscoa. No próximo domingo estaremos celebrando a solenidade de Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo. Exatamente aquilo para o qual vocês, crismandos, estão se preparando para receber o Espírito Santo no Santo Crisma. Vocês aqui estão se retirando para isto. A ascensão do Senhor significa dizer que Jesus subiu ao céu. Ele ressuscitou e após 40 dias, mais ou menos, ele sobe ao céu. E como nós professamos no credo, porque o credo não se reza, o credo se professa, como nós professamos no credo, sentou à direita de Deus Pai. Sentou à direita de Deus Pai. E, Padre, o que é que está por trás disto? O que é que nós estamos celebrando com isto? Veja. Nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo, a Palavra, o Logos. A Palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra se encarnou, desceu a nossa pequenez, desceu a nossa mediocridade, desceu a nossa medida. Deus desce a nossa estatura para poder nos engrandecer com a sua presença. Deus desce a nossa pequenez para poder nos engrandecer com a sua presença. Desce como, Padre? Perfeitamente humano. Assume a carne, assume a nossa humanidade. Sim, Padre, mas o que você está falando é o Natal. Nós estamos celebrando a Ascensão. Ora, esse Deus, ao assumir-se plenamente, perfeitamente homem, quando ele volta ao Pai, quando ele volta para a Trindade, a volta entre aspas, porque ele nunca saiu. Mas quando ele volta à Trindade, na sua ascensão, ele leva consigo a nossa humanidade. Um dos atributos filosóficos de Deus é que Deus não muda. Deus é imutável. Acontece, meus irmãos, que no cristianismo Deus muda. Deus muda. Porque até então não havia humanidade na Trindade. Deus, como dizia Aristóteles, era ato puro. Não havia substância composta. Mas, quando Jesus sobe aos céus, ele não sobe somente em espírito. Ele sobe com o seu corpo glorioso, que no início da Páscoa nós víamos. Esse corpo glorioso, ele entrava em lugares fechados, manifestando a sua dimensão espiritual, que não está sujeita ao tempo e ao espaço. Mas também esse corpo era matéria, porque comia peixe, comia pão, mostrava as feridas, mostrava as chagas. Então Jesus sobe aos céus hoje de forma gloriosa, com o seu corpo glorioso, levando consigo a humanidade encarnada. Ou seja, a Trindade mudou. Na Trindade agora nós temos a nossa humanidade. Eu não sei se você alcança a profundidade dessa frase. O que é que isso significa dizer? Que a humanidade está no céu. A humanidade, pode baixar um pouquinho. A humanidade está no céu. A humanidade já está no céu. Na humanidade do Cristo. O Verbo encarnado levou consigo para o céu a nossa humanidade. E o que é que nós podemos constatar com isto, meus irmãos? Que Jesus já preparou o nosso lugar no céu. Foi assim que nós iniciamos a missa. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. E essa preparação se dá como?
com o céu acolhendo agora a nossa humanidade. Céu este que na queda de Adão e Eva tinha sido fechado. Céu este que na queda de Adão e Eva foram colocados anjos para vigiar. O céu estava proibido para nós. Mas depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, depois que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, as portas do céu foram escancaradas, amorosamente abertas para nós. Meu irmão, minha irmã, você tem um lugar no céu. Isso não é poesia, isso não é palavra bonita, isso não é demagogia, isso não é uma promessa, é fato. Porque no Cristo a nossa humanidade já está no céu. Então eu tenho uma boa notícia para você. Para você ir para o céu, você não precisa viver como um anjo. A humanidade já está no céu. Então, para que você vá para o céu, você só precisa ser humano. Não é para ficar vivendo feito um anjo, não. Você não é? Me mostra suas asas. Você não é anjo? O caminho para a santidade é justamente pela humanidade. E qual é a essência do ser humano? A sua humanidade. Então pare de viver feito anjo. Pare de querer viver uma vida feito anjo. Você não é. É quanto mais humano você for, que mais santo você será. Não é à toa que quando alguém faz alguma coisa violenta, dilacerante, nós chamamos justamente de um ato desumano. Quando alguém faz alguma violência irracional, a gente diz, é um animal. De modo que é pela humanidade que nós vamos nos salvar, viu? É pela humanidade. É pela maturidade humana. É pela dignidade de ser humano que nós somos, que nós iremos nos salvar. Ah, padre, eu quero ser santo. Eu quero ir para o céu. Como eu faço isso? Seja humano. Seja humano. Unindo-se a Cristo. Aí é o que nós escutamos na segunda leitura. Na segunda leitura nós escutávamos que Cristo cabeça está no céu. Ora, Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. De modo que para que nós possamos ir para o céu, basta ser membro do corpo de Cristo. E quem é membro do corpo de Cristo? Aquele que ama. Aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós escutamos no Evangelho. É por isso que Jesus pede que batizemos. Porque é sendo batizado que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E é sendo batizado que nós gozamos dos méritos de Cristo. Em outras palavras, Padre, o que é ser santo? Nada mais é do que ser fiel ao seu batismo. E pelo batismo eu sou o quê? Filho de Deus. Pronto. Ser santo é isto. O resto é cachorrada humana. Ser santo é isto. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para o sempre. Se você for perguntar a uma pessoa de 90 anos de idade, quantos anos mais ela quer viver, ela dirá, mais 90. Por quê? Porque este tempo cronológico não sacia a sede do nosso coração que deseja um tempo cairológico.
O nosso coração tem sede do que é eterno. O nosso coração tem um vazio do tamanho do eterno. E só o eterno preenche. Só o eterno satisfaz. Eu me lembro quando era criança, que eu lia aquelas historinhas de conto de fadas. E como é que aquela historinha acabava? Às vezes eu queria saber, meu Deus, quantos filhos a Cinderela teve? Como era o castelo da Branca de Neve? E aí, nunca dizia, mas a forma como encerrava a história era assim: e eles foram felizes para sempre. Veja, aquela frase saciava toda a minha curiosidade. Aquela frase satisfazia a minha curiosidade. Por quê? Porque no fim das contas é isto que nós queremos. Uma felicidade que é para sempre. Uma felicidade que o tempo não rouba. Uma felicidade que a traça não corrói. Uma felicidade que não está sujeita aos nossos sentimentos, às nossas vontades. Uma felicidade que é eterna. O céu. Meu irmão, minha irmã, você tem um lugar no céu. E só o céu é que pode te dar a verdadeira felicidade. Nós não fomos feitos para viver apenas 80, 90 anos. Nós fomos feitos para viver o sempre, a eternidade. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos feitos para viver apenas 90 anos, eu digo para vocês sem medo de errar que esse Deus ou não existe, ou esse Deus é um verdadeiro brincalhão. Porque Ele colocou no nosso coração o desejo do eterno. E ao colocar o desejo do eterno, não nos dá o eterno, aí seria maldade. Nós carecemos do eterno. Ninguém se casa para se separar com 1 ano, 2 anos. Quando você se casa com alguém, você quer se casar e viver a vida toda. Ninguém deseja uma felicidade passageira. Você pode até se enganar. O que é um vício? Vício nada mais é do que uma tentativa frustrada de tornar uma felicidade efêmera em eterna. Vamos repetir. Diga comigo. Vício. Não estou escutando. Vício é uma tentativa frustrada de tornar uma felicidade passageira em eterna. Problema. Não consegue. E aí depois vem o quê? Angústia. E é por isso que a gente fica repetindo. Vício nada mais é do que uma tentativa repetitiva de buscar felicidade. E nunca consegue. Aquela droga nunca vai te satisfazer. Aquele álcool nunca vai te satisfazer. Aquele vídeo pornográfico nunca vai te satisfazer. Aquela comida nunca vai te satisfazer. Porque tudo isso passa. Tudo isso passa. Nunca vi aqueles que buscam a eternidade no dinheiro. Nunca vi um rico satisfeito com o que tem. Sempre quer mais. Nunca vi um alcoólatra satisfeito com a garrafa que tem na mão. Sempre quer mais. Os vícios sempre serão uma tentativa frustrada de tornar algo passageiro em eterno. E é por isso que dói tanto. Porque frustra. Nós fomos feitos para o eterno. E só o eterno nos preenche. O sempre, o céu. Agora eu não entendo a gente. Para a alegria de vocês, eu estou já terminando, viu?
Não entendo a gente, eu não entendo a gente. A gente diz que acredita no céu, mas ninguém quer morrer hoje. Por quê? Antes do pecado original, nós já morreríamos, viu? A diferença é que antes do pecado original, a morte não era uma ruptura, a morte não era uma tragédia, a morte não era o fim. A morte era, como Dom Henrique diz, um desabrochar para a vida. A morte é a porta de entrada para o céu. Ah, padre, mas eu não quero morrer não, vai morrer do mesmo jeito. Ah, padre, mas não vamos falar sobre a morte não, vai morrer do mesmo jeito. Nós passamos, só Deus permanece. E Deus, na sua pedagogia, Ele nos ensina, quando Ele já permite que a gente vislumbre, que a nossa pele ela já não está mais tão sedosa. Ele permite que nós vejamos os nossos cabelos ficando brancos. No meu caso, eu nem vou ver, porque eu não vou ter. Ele já permite que a gente veja que os nossos cabelos estão ficando brancos ou caindo, que é o meu caso. Para que nós percebamos que passamos. Você já não tem mais a mesma energia dessas crianças, fica rodando para lá e para cá e não cansa. A gente se cansa só de ver. Só de ver a gente se cansa. Você com mais de 45 anos, que já não carrega mais um bujão de água como carregava quando tinha 20 anos. Você de 40 e poucos anos, que já não joga mais os 45 minutos, tem que segurar um pouquinho mais no segundo tempo. Você, mulher, que insiste em ficar pintando o cabelo para se iludir de que está nova. Você que pensa que perguntar a idade é falta de educação ou besteira. Por que falta de educação? Já sei, porque te recorda da tua realidade. Aí ofende, né? Ofende. Te recordar a tua realidade dói. Dói. Você que já tem 40 anos e fica usando uma roupinha como se fosse uma menina de 15. E aqui eu não estou falando de pudor não, e nem de modéstia. Estou nem aí para esse negócio de modéstia. Isso é uma besteira. Quer mostrar suas pernas? Não estou nem aí. Eu não estou falando de questão de modéstia não. Eu estou falando do fato de você não conseguir aceitar que você está passando. É muito mais profundo do que medida de saia. É muito mais profundo. Não aceitar que está passando. Eu me lembrei agora do meu aniversário. E esse ano eu vou fazer de novo. Ano passado, no meu aniversário, eu fui rezar o texto no cemitério. Eu comemorei o meu aniversário no cemitério do Congo. E foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Porque eu comemorei o meu aniversário, a minha vida, lembrando da minha morte. E esse ano vou de novo. Vai virar um hábito. Todo ano eu vou para o cemitério no meu aniversário. Porque uma boa vida é uma vida que é apontada para a morte. Como assim, padre? Não estou entendendo não. Se você soubesse que amanhã você morreria, como você viveria hoje? Se você soubesse que amanhã você morreria, como você viveria hoje? Com certeza você ia evitar as picuinhas que teve. Com certeza você ia parar de discutir para ver quem está certo e quem está errado. Com certeza você ia dar os perdões que você está segurando aí. Com certeza você ia procurar a confissão. Com certeza você ia procurar uma última comunhão. Você ia amar mais, ia abraçar mais, ia beijar mais. Acontece, meu irmão, é que hoje é o seu último dia. Hoje é.
Me diga quando é que você vai ter dia 21 de maio de 2023 na sua vida. Me diga. Quando você vai ter 21 de maio de 2023? Este é sim o último dia de sua vida. E como você tem aproveitado esse tempo? E outra, eu estava brincando ali com a minha ministra. Que garantia você tem que estar vivo amanhã? Nos iludimos. O nosso lugar é o céu. O nosso lugar é a eternidade. Que nós possamos ter como Santa Teresa d'Ávila, que dizia: morro porque não morro, vivo sem viver em mim, ansiosa por morrer. Ou como Santa Teresinha, que desejava a morte dos que amava. Ou como São Paulo, que dizia: para mim morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Essas pessoas, quanto mais santas são, mais se relacionam bem com a morte. Sinto dizer, se você não tem um bom relacionamento com a morte, é porque o seu relacionamento com Deus também não está muito bom não, viu? Porque uma coisa aponta para a outra.